dia, galera do terceiro ano, bom dia, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje, quinta-feira, dia 19 de novembro, nós iremos gravar uma aula com a correção do exercício que foi passado na segunda-feira, dia 16. Exercício esse formado por duas questões. Então, sem mais demora, vamos à correção. Primeira questão, essa aqui. Qual a distância entre as circunferências de equações x menos 8 elevado ao quadrado mais y mais 3 elevado ao quadrado igual a 4 e x menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 1. Veja que a pergunta do problema, ele não está perguntando para a gente qual é a posição relativa entre essas circunferências. Ele está perguntando para a gente qual é a distância entre as circunferências. Em todo caso, mesmo pedindo isso, nós vamos precisar saber quem é o centro de cada circunferência e o raio de cada circunferência. Vamos lá. Então, começando aqui. X menos 8 ao quadrado mais y mais 3 ao quadrado igual a 4. O centro aqui, 8 e menos 3. E o raio é a raiz quadrada de 4, que dá 2. Então, o centro, 8, negativo ficou positivo, positivo ficou negativo. Quando entra na equação ou quando sai, muda-se o sinal, ok? Então, aqui o raio, a raiz quadrada de 4, que é 2. Vamos agora para a segunda equação. X menos 5 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado, tudo igual a 1. Então, como eu disse, primeiro tira-se as coordenadas do centro da circunferência. Então, o centro, 5 e menos 2. Olha aí, menos 5 ficou 5, 2 ficou menos 2. E agora o raio. O raio é a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. Pois bem, nesse fato que nós temos aqui, nós já temos o centro de cada circunferência e nós temos os raios. Precisamos agora de quem? Precisamos da distância entre os centros. Bom, agora vamos à distância entre os centros, ou seja, a distância de C1 e C2. Aqui C1 e aqui C2. Os dois centros que eu acabei de tirar aqui, beleza? Então vamos lá. Para encontrar essa distância, nós usamos a fórmula que calcula a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Essa fórmula é muito útil em várias situações que nós estamos utilizando. Então vamos lá. Que fórmula é essa? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. A distância de C1 e C2. Bom, x2 está aqui. x1 está aqui. y2 é esse aqui. E y1 é esse aqui. Eu vou tirar essas coordenadas dos dois centros da circunferência. Então vamos lá. x2, 5, menos x1, 8, tudo elevado ao quadrado, mais y2, menos 2, menos y1. Só que y1 está negativo. Então, você tem que aqui usar a regra do sinal. Menos por menos, mais. Ok? Então, a distância entre os centros será aqui, menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Fazendo-se o cálculo, nós vamos obter a raiz quadrada de 10. Então, a raiz quadrada de 10 é a distância entre os dois centros aí das circunferências.
Mas não respondemos a pergunta ainda. O que é que perguntou? Qual a distância entre as circunferências? Então vamos lá. A distância entre as circunferências, vai ser a distância entre os centros menos a soma dos raios. Então, qual foi a distância entre os centros? Raiz quadrada de 10. Menos, qual é a soma dos raios? Ó, aqui, 1 mais 2. Somando os raios, 3. Pronto, pessoal. Aqui está a distância entre essas circunferências. Raiz quadrada de 10 menos 3. E assim está resolvida a primeira questão do exercício. Vamos dar uma pausa agora para fazer a questão segunda, ok? Bem, pessoal, vamos agora, na continuação dessa videoaula, corrigir a questão 18 da página 56. É uma questão da tarefa proposta, ok? Eu vou ler para vocês a questão. Vitória régia é uma planta aquática típica da região amazônica. Suas folhas são grandes e têm formato circular, com uma capacidade notável de flutuação, graças aos compartimentos de ar em sua face inferior. Em um belo dia, um sapo estava sobre uma folha de Vitória régia, cuja borda obedece à equação x² mais y² mais 2x mais y mais 1 igual a 0, apreciando a paisagem ao seu redor. Percebendo que a folha que flutuava à sua frente era maior e mais bonita, resolveu pular para essa folha, cuja borda é descrita pela equação x² mais y² menos 2x menos 3y mais 1 igual a 0. A distância linear mínima que o sapo deve percorrer em um salto para não cair na água é... Aí ele apresenta aí as 5 alternativas. Então, essa é a questão 18 da página 56, que eu acabei de ler. Veja que na apresentação da questão fala-se em duas plantas vitórias régia, onde o sapo estava em uma vitória régia e pulou para outra. A vitória régia, como o próprio problema diz, é uma planta circular. Então, cada planta em que o sapo estava, aqui ele estava e aqui ele depois pulou, são circunferências. Então, cada uma tem uma equação. Aqui está a equação da primeira, onde o sapo estava, e aqui a equação da circunferência da Vitória régia, para onde o sapo pulou. Eu vou precisar do centro e do raio, tanto aqui quanto aqui. Então vamos começar. Bom, o centro. Vamos começar pelo centro. Essas equações estão escritas na forma normal, elas não estão na forma reduzida, beleza? Então vamos lá. Menos 2a igual a 2. A é igual a menos 1. Agora, menos 2b igual a 1. Então, para encontrar a coordenada de A, eu igualo ao número que acompanha x, 2. E para encontrar a coordenada de B, do centro, eu igualo ao número que acompanha y. O número que acompanha y aqui é 1. Então vai ficar B igual a menos 1/2, ou simplesmente B igual a menos 0,5. Então eu já descobri o centro desta circunferência. O centro dessa circunferência é menos 1 e menos 0,5. Se quiser deixar na forma de fração, também pode, não há problema nenhum. Vamos agora para o raio. Bem, quando a equação está na forma normal, qual é o caminho que a gente vai usar para encontrar o raio? Assim, ó, a² mais b²
menos raio ao quadrado, tudo igual a quem? Eu vou igualar ao número que está na equação que não vem acompanhado por nenhuma letra. Esse número aqui é 1, então eu vou igualar tudo a 1. Agora, o valor de A, aqui, ó, menos 1 ao quadrado. O valor de B, menos 0,5, então eu coloco menos 0,5 ao quadrado. Menos raio ao quadrado igual a 1. Aqui dá 1, aqui vai dar 0,25, menos raio ao quadrado igual a 1. Aí menos raio ao quadrado é igual a 1, menos, quem estava positivo aqui passa para o outro lado negativo, ok? Como vocês podem ver, menos raio ao quadrado é igual a menos 0,25. Como não pode ficar negativo, né, a gente vai ter que deixar tudo positivo, então o raio será a raiz quadrada de 0,25, que é 0,5. Então, eu acabei de descobrir o raio. O raio é 0,5. Vou fazer o mesmo processo aqui. Então, começando pelo centro, vai ficar menos 2A igual. Qual é o número que acompanha x? Menos 2. A é igual a 1. Agora, a outra coordenada do centro, a coordenada de B. Então, eu tenho agora menos 2B igual. Qual o número que acompanha y? Menos 3. B é igual, a gente vai trocar o sinal, né? Fazer a regra do sinal. B é igual a 3 sobre 2. B é igual a 1,5. Pronto. Acabamos de descobrir o centro dessa circunferência. O centro da circunferência é 1 e 1,5. Agora vamos ao raio. Vamos agora ao raio. O raio vai ser dado por A ao quadrado mais B ao quadrado menos raio ao quadrado. Vou igualar a quem? Vou igualar ao número que está na equação que não acompanha a letra. Que número é esse? O 1. Então, o valor de A aqui, 1 ao quadrado, mais 1,5 ao quadrado, menos raio ao quadrado, tudo igual a 1. 1 ao quadrado é 1, e 1,5 elevado ao quadrado vai dar 2,25, menos raio ao quadrado igual a 1. Menos raio ao quadrado é igual a 1, menos 3,25. Menos raio ao quadrado é igual a menos 2,25. Como vai ficar tudo positivo mesmo, então raio é igual a raiz quadrada de 2,25, o que dá 1,5. Aí está a medida do raio. Vamos dar uma pausa agora para a continuação da questão, ok? Bem, pessoal, vamos agora nessa parte do vídeo concluir a questão. Então, na primeira parte da correção da questão 18, eu encontrei o centro de cada circunferência, bem como o raio de cada circunferência. Aqui está o centro da circunferência 1 e o seu raio, o centro da circunferência 2 e o seu raio. A questão pede o quê? A questão pede a distância mínima linear que o sapo tem que pular de uma vitória régia para outra, de forma que ele não caia na água. Então, vamos observar o seguinte. Para chegar nessa informação, a gente precisa encontrar primeiro, olha só, a distância entre os centros, ok? Como fizemos lá na primeira questão desse exercício. Então, vamos lá. A distância entre os centros é dada por x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa fórmula ela serve para encontrar a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Esses pontos aqui estão no plano cartesiano, logo
para eu encontrar a distância entre eles, eu uso esta fórmula. Vamos lá então. A distância entre os centros será x2 aqui, 1, menos x1, aqui, ó. Aqui não é negativo, e aqui na fórmula também não é negativo, use a regra do sinal. Menos por menos, mais. Então vai ficar 1, tudo elevado ao quadrado, mais y2, 1,5, menos y1. Quem é y1? Menos 0,5. Mas veja que aqui está negativo na fórmula. E o elemento também está negativo. Usar a regra do sinal. Menos por menos, mais. Olha aí. Então, a distância entre os centros será 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso dá um total de raiz quadrada de 8. Bem, 8 não tem raiz quadrada exata, mas a gente pode decompor. A gente pode decompor o 8, não é verdade? Isso vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Então, essa é a distância entre os centros. Agora, vamos calcular a distância que o sapo tem que pular. Bem, a distância que o sapo tem de pular. Bom, a distância que o sapo tem de pular é a diferença entre a distância entre os centros menos a soma dos raios. Então vamos lá. A distância entre os centros é essa, 2 raiz quadrada de 2. E a soma dos raios, 0,5 mais 1,5 dá 2. Só que lá nas alternativas não tem nenhuma questão, nenhuma alternativa escrita dessa forma. Por quê? Porque aqui falta fatorar. Olha só, a pegadinha que tem na questão, aqui eu vou fatorar. Através de quê? Fator comum. Quem é o fator comum? 2. Então fica 2 raiz quadrada de 2 dividido por 2 dá raiz quadrada de 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, essa alternativa tem. É a letra A. Portanto, a distância mínima que o sapo tem que pular de forma para ele não cair na água é essa. 2 raiz quadrada de 2 menos 1. E assim, todo o nosso exercício está corrigido, pessoal. Boa aula a todos, façam as atividades e um grande abraço. Valeu!